Olá, tudo bem com vocês? Eu falei para vocês que eu já falei sobre diagnóstico e já falei sobre avaliação. Hoje eu vou mostrar um jogo. Eu falei também que a gente trabalha com o lúdico e com jogos, né? Para poder a gente ter embasamento, para ter subsídio e a gente conseguir com testes e avaliações e jogos lúdicos para a gente formar nossa opinião em relação ao diagnóstico, tá bom? Então, assim, hoje eu vou apresentar para vocês, vou mostrar para vocês um jogo que ele serve para várias avaliações. Então, através desse jogo, a gente vai conseguir fazer perguntas e saber várias coisas em relação ao que a criança, ao que a aprendente sabe ou não, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês que eu acabei de montar. E assim, ele é montado através de um tempo. Você deixa a criança, o aprendente, montando, conta o tempo e vê o tempo que ele monta, porque isso aí também é uma parte lógica do raciocínio, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês no instante. Bom, esse jogo, ele é de madeira, super resistente, né? Ó, vocês estão vendo que ele é de madeira, super resistente, belíssimo esse jogo. Então, assim, ele é um quebra-cabeça de madeira que ele foi montado, ele tá todo montadozinho, ele forma um carro, certo? Ó, vocês estão vendo aqui que ele formou um carro. Nesse carro, ele tem os numerais, ó, vocês estão vendo que tem os numerais aqui, né? E que se a criança ou o aprendente prestar atenção, ele vai ter que prestar atenção, porque ele vai montar de acordo com os numerais que estão aqui, né? Então, vocês estão vendo aqui que, ó, né? Os numerais são todos próximos, ó, aqui, 2, 3... Aí vem aqui o 4, o 5, 6, e eles estão com os números próximos. Eles têm esse lado aqui, ele tem os números. Então tem cores, né? A gente pode trabalhar as cores, a gente pode perguntar quantas peças tem da cor. Primeiro a gente pergunta se eles reconhecem a cor, né? Tem o verde, o amarelo, o azul, vermelho, o preto, e os números são desenhados de branco. Então, são várias cores que você pode estar perguntando para saber se eles reconhecem as cores. Então, a gente tem cores, a gente tem numerais, né? A gente tem numerais com dezena, que é a partir de 10, né? Unidade, dezena. Então, a gente pode trabalhar com isso, fazendo as perguntas, né? As intervenções em relação as cores, aos numerais. Então, se eu tirar todas as peças, ele vai montar, né? Então, quando ele estiver montando, ele vai estar tudo separado, né? Então, quando ele estiver montando, a gente dá um tempo, vai dar o tempo, e quando ele terminar de montar, a gente para o tempo para ver o tempo que ele levou para montar. Se ele tiver alguma dificuldade em achar a peça, estiver se irritando, você pode dar uma ajuda, mas não mostrando a peça, né? Dando uma dica de onde pode estar a peça e tal. Então, assim, isso aqui é um jogo que tu pode trabalhar muita coisa. Ele, além de estar trabalhando os numerais, o outro lado dele são as letras, né? Ó, são as letras. Z. Então, se eu virar, ó, o R, estão vendo? A letra R. Se eu virar ele todo, o outro lado dele são as letras. Então, ele tem as cores, ele tem os numerais, ele tem as letras. Eu vou ver se eu consigo virar ele aqui sem bagunçar tudo, mas eu acho que dá pra virar, tá bom? Vou ver se eu viro aqui ele. Ó, tem que ter coordenação motora para colocar também, porque eu já tava colocando errado, né? Então, se ele colocar, por exemplo,
Esse lado todo é de numerais. Se ele for colocar aqui e colocar o lado da letra, ele já não vai conseguir encaixar, né? Então, isso aí é uma questão de raciocínio lógico. Ele vai aprender a raciocinar logicamente em relação ao encaixe, porque a gente sabe que quebra-cabeça, a gente tem que prestar atenção na questão dos encaixes, né? Se encaixa, se não. A questão também da paciência, porque tem criança que não tem paciência, né? E vocês estão vendo que são poucas peças, né? Não são peças pequenas, são peças grandes. E assim, a parte sensorial é muito boa, porque ele faz um barulhinho, esse barulho eles gostam, criança gosta. Só tem algumas crianças que não gostam muito de barulho, mas isso aqui é lúdico, né? Eu vou tentar virar ele aqui, se eu conseguisse virar, para vocês verem o outro lado dele. Vou ver se eu consigo virar ele aqui. Eu vou virar sem. Ó, virei. Consegui virar. Pronto, consegui virar. Tá vendo? Então, o outro lado dele são as letras. Então, se eu tenho aqui as letras, ó, já tava encaixando, né? Ó, certo? Então, assim, todo o encaixe dele é muito fácil de fazer. Então, o que é que a gente trabalha com isso aqui? A coordenação motora fina, a coordenação motora ampla, porque tem que ter o espaço, né? Eu já coloquei errado, tá vendo? Coloquei um número em cima e não é um número, é uma letra. Pronto, então eu terminei de montar ele do lado das letras, né? Então, assim, a criança pode tanto reconhecer, o aprendente, pode tanto reconhecer o lado dos números, que foi o lado que eu virei, tanto quanto o lado das letras. Ele pode montar dos dois modos, né? De um lado ou de outro. Então, ele vai escolher. A gente não influencia, não diz como ele deve fazer, ele fica livre, à vontade. Você pode deixar as peças viradas, né? A gente pode deixar a peça virada de um lado e do outro, do lado dos números e do lado da letra, que aí ele mesmo vai fazer a comparação e vai ver o que tem de um lado e do outro e vai ver na questão lógica se ele vai montar de um lado ou de outro. Então, esse aqui é um dos recursos que o psicopedagogo usa para trabalhar, para entender como é que funciona, como é que a criança está aprendendo, como é que ela vê, né, o aprendizado, como é que ela. E a gente precisa disso para saber se ela sabe o que ela sabe, né? Então, quando os pais chegam com a queixa, dizem qual o tipo de problema de aprendizagem que a criança tem. A gente tem vários recursos e vários jogos que a gente pode avaliar, tá bom? Então, esse daqui é um deles. Eu trouxe ele para vocês porque eu achei ele muito interessante e ele é muito completo. Ele é completo, então ele dá para trabalhar várias opções, várias atividades com ele, tá bom? Então, um beijo a todos e até o próximo vídeo. Beijo.